Olá, boa tarde, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. No ar, a partir de agora, o almoço mais quente do rádio quiteriense. Até às 14 horas você fica com o Redação Plus e as principais informações que pautam o dia de hoje, que repercutem em Santa Quitéria, no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação Plus de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. INSS realiza mutirão para antecipar os atendimentos antes da manutenção do sistema. Mutirão vai antecipar atendimentos que estão agendados para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, período em que não haverá atendimento. E você vai conferir também: CNH mais barata derruba os preços de autoescolas para R$300. Executiva do PDT de Fortaleza decide pela expulsão do quiteriense vereador Pepecel. Municípios do Ceará chega ao 24º salário a servidores da educação em rateio de sobras do Fundeb. A gente fala também de um caso bárbaro, chocante, meu povo. Um técnico aplicou desinfetante 10 vezes em um paciente de hospital, de acordo com a polícia. A gente também vai trazer em destaque no noticiário local. Vamos falar de um homem que foi encontrado caído, desacordado, ali no bairro Boa Vida, né? Ele que estava caminhando, estava com várias lesões pelo corpo e acabou sendo socorrido para o hospital municipal. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também que agora pela manhã aconteceu a inauguração do box formador e da banca formadora ali no mercado público, né? Mais uma etapa da revitalização dos principais equipamentos comerciais do centro da nossa cidade. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta terça-feira. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. A vida floresce quando aprendemos a regar os instantes simples com gratidão. Boa tarde, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Ótima terça-feira para todo mundo, 20 de janeiro de 2026. Redação Plus no ar, chegando para você bem quentinho, bem temperado, com aquele prato repleto de informações, repleto de notícias. Nessa terça-feira maravilhosa, agradável, nesse momento fazem 32 graus em Santa Quitéria, tempo nublado, né? Ia dizer nublado, né? Tempo nublado, nós estamos na máxima, a mínima é de 23 graus, deve ter condições chuvosas, vão rezar a Deus que sim, né? Tá dizendo que deve dar uma chuvinha, uma garoinha ali na faixa de 6 até 8 horas da noite. Mas eu sei que vai chover mesmo, minha gente, é notícia. Vai chover muita informação pra você até as 2 aqui na 106.5, emissora da Fundação Educativa e Cultural de Santa Quitéria. Você que tá me ouvindo agora, no radinho de pilha, tá no carro, tá na caixa de som, botou pra todo mundo ouvir, pros vizinhos ouvir, pra toda a família, então bora lá. Participa com a gente, faz o programa no 859-9264-9800. 859-9264-9800. Vamos começar o nosso programa de hoje falando, minha gente, sobre mutirão do INSS, porque as agências do Instituto Nacional do Seguro Social vão realizar neste final de semana um mutirão nos dias 24 e 25 para antecipar os atendimentos que estão agendados para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, que são os dias, os períodos em que não haverá atendimento devido à manutenção dos sistemas previdenciários. Quem tiver agendamento previsto
para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, deve consultar a nova data no site ou no aplicativo Meu INSS ou ligando para a Central 135. O novo agendamento pode ser já no mutirão deste fim de semana, nos dias 24 e 25. De acordo com o INSS, a antecipação dos atendimentos é necessária porque o sistema estará fora do ar em todo o Brasil até o dia 1º de fevereiro para a realização de melhorias. Nesse período, entre 28 e 30, as agências não realizam atendimento presencial. Os serviços digitais, como o Meu INSS, site e aplicativo e a central telefônica 135, vão ficar indisponíveis a partir das 19 horas do dia 27 até o dia 1º de fevereiro. Portanto, será possível consultar o status do seu agendamento até as 19 horas do dia 27. Para aqueles que não puderem comparecer às agências no mutirão do fim de semana ou preferirem ser atendidos em dia útil, isto é, de segunda a sexta-feira, o INSS vai assegurar uma nova data. Gente, aproveito para falar que nesse final de semana já funcionou nesses atendimentos em regime mutirão agora, nos dias 17 e 18. O maior volume de serviços foi no Nordeste, foi aqui no Ceará, né, com 556 perícias. O INSS tem adotado isso para reduzir o tempo de espera para análise dos benefícios, assegurar a continuidade dos serviços e evitar prejuízos aos segurados durante o período de atualização tecnológica. Então, só repetindo, frisando mais uma vez, quem tiver agendamento previsto para um desses dias deve consultar a nova data do seu compromisso pelo site e aplicativo do Meu INSS ou ligando para o 135, canais que vão permanecer funcionando até as 19 horas do dia 27. Reforçar para você que está ouvindo agora, não está seguindo o nosso Instagram? Aproveita, segue lá, bora deixar o nosso Instagram bem movimentado e saber de onde você está nos ouvindo. @PlusFM Santa Quitéria, não tem segredo, @PlusFM Santa Quitéria, já segue lá, já pega o telefone para você seguir e a gente acompanhar, trazer o seu alô, o seu nome, de onde você acompanha a nossa programação. Meio-dia mais 47 minutos, 12h47, sem perder tempo, bora lá trazer o plantão policial para conferir as ocorrências, aquilo que mexeu, que impactou nas últimas 24 horas aqui em Santa Quitéria e na região. Vambora! Deu polícia! A Plus FM traz a notícia. Meio-dia mais 47 minutos, 12h47. Bora lá já começar o giro policial que aconteceu nas últimas horas, com destaque para um caso que aconteceu pouco depois das 6 da noite, ali na avenida, já subindo para o bairro do Arco, ali em frente ao CVT, em frente à escola Lúcia Andrade, quando um homem foi encontrado caído, desacordado, bem em frente à ONG Amigos do Futuro. Segundo informações, esse homem, que tem inscrição natural de Varjota, mas pelo que tomamos conhecimento, residente na Vila São Damião, tem pouco mais de 30 anos. Segundo as informações, ele estava em posse de uma faca de mesa, vinha sentido rodoviária e vinha provocando lesões no próprio corpo, né? Vinha provocando algumas lesões, principalmente que na região dos braços, da mão, que estava muito ensanguentado, tinha também ferimentos no pescoço e ele acabou caindo desacordado ali em frente. Por sorte que não caiu para o lado da pista. A gente esteve lá no local acompanhando essa ocorrência no momento exato em que a ambulância chegou, que era 6h15 da noite. E o homem não estava para o lado da pista, ele estava para o outro lado. O que poderia ter sido um perigo, porque ali, por ser uma CE, ali tem um tráfego muito grande, tráfego movimentadíssimo, na Avenida José Emílio Salles, né, que é ali que dá acesso ao bairro do Arco.
muito movimentado, de carros, caminhões, motos, que poderia até ter acontecido pior. E caiu bem ali onde tinha, para ser mais preciso, onde tinha o fotossensor. Ele caiu, rapidamente populares que passaram acharam estranha aquela situação, viram ele ensanguentado, chamaram a ambulância rapidamente socorreu, prestou os primeiros socorros, levou para o hospital municipal. A polícia também já estava acompanhando, na hora que a ambulância chegou, a polícia já estava e também acompanhou a ocorrência, ficou ali vendo o paciente em observação. As informações dão conta, né, de que ele teria praticado isso por razões pessoais, né, que não cabe quem dizer, em questão de relacionamento, de cunho pessoal. E aí, por conta disso, ele entendeu, né, pelas suas razões, tentar dar cabo à própria vida, mas foi socorrido rapidamente, segue sendo acompanhado pela equipe do Hospital Municipal. 12 horas mais 50 minutos, meio-dia e 50 em Santa Quitéria. Vamos para a cidade de Tamboril, onde um acidente foi registrado na CE 265, no domingo, na verdade. Na CE que liga Tamboril a Nova Russas, próximo à entrada que dá acesso à localidade de Sabonete. A vítima foi identificada como Antônio Thalisson Pereira Andrade, 21 anos, e estava retornando da festa em Tamboril, quando perdeu o controle do veículo, caiu em um barranco, e isso dificultou um pouco o trabalho das equipes do SAMU, mas que conseguiram resgatar, remover com segurança. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Tamboril com uma possível fratura no joelho. Saindo de Tamboril, a gente vai para Crateús, porque nesta segunda-feira à tarde, durante patrulhamento na localidade de Realejo, a Força Tática avistou um indivíduo caminhando pela estrada e que, ao avistar as viaturas, ele prendeu fuga, meteu o pé na carreira. Ao chegarem no local, viram que ele deixou para trás uma espingarda calibre 28 e 24 munições calibre 9.1 e munições calibre 28. A arma apreendida foi levada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil. Outro acidente que foi registrado aconteceu na região de Crateús, na tarde de ontem, na BR-226, que liga Crateús à Independência, por volta das 3h40, na localidade de Nova Olinda. A vítima, identificada como Antônio Roberto Portela, conduzia uma moto Honda CG 125 quando se envolveu na colisão com um caminhão de cor branca, conduzido por Kedson Alves de Figueiredo, morador de Catolé do Rocha, na Paraíba. O caminhão que vinha transportando móveis. Os dois veículos seguiam no sentido Independência Crateús, quando a vítima teria tentado realizar uma conversão à esquerda. O caminhão que vinha logo atrás acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, Antônio Roberto caiu ao solo praticamente sem vida, sofrendo uma forte pancada na cabeça com exposição de massa encefálica. O condutor do caminhão seguiu em direção a Crateús, onde foi interceptado por populares alguns metros à frente, posteriormente entregue à Polícia Militar. A ocorrência foi atendida pela PM, o núcleo da PFOS também foi acionado, né, e levado, né, para o Instituto Médico Legal. O condutor do caminhão foi para a delegacia para prestar esclarecimentos. 12h53 foram essas as ocorrências das últimas 24 horas na 3ª Companhia e no 7º Batalhão de Polícia Militar. Redação Plus. Por dentro da polícia. (12h53), vamos falar de chuvas, meu povo, porque amanhã nós temos, com muita expectativa, a divulgação do prognóstico das chuvas, né? Nós falamos aqui no programa, mas vale ressaltar, a FUNSEMI aí tá com muita expectativa, não só a FUNSEMI, mas todo o Ceará, para o anúncio, né, das chuvas do trimestre fevereiro a abril. Essa apresentação vai ser feita pelo presidente da FUNSEMI, Eduardo Sávio, e que vai acontecer no auditório da Casa Civil amanhã pela manhã, às 8h30 da manhã.
Aproveitando que nós estamos falando de FUNSEMI, já dando uma olhadinha no que choveu nas últimas horas. Choveu em 31 municípios, destaque para Tururu com 19,6, Meruoca 16 milímetros, Paramoti 13,2, Trairi com 11, Crateús com 10 milímetros. Segundo a previsão, nesta terça-feira, a zona de convergência intertropical deverá atuar nas proximidades da costa norte do NEB, incluindo o litoral do Ceará. Essa condição favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus do centro-norte cearense, onde há potencial para chuvas mais intensas ao longo do dia. Além disso, a aproximação de um novo sistema frontal previsto para alcançar o sul do NEB entre a terça e a quarta contribuirá para a formação de instabilidades no centro-sul e oeste do Ceará. Com o predomínio da nebulosidade, as temperaturas tendem a permanecer menos elevadas. As máximas devem variar entre 34 e 36 graus em algumas áreas mais quentes, na Jaguaribana, Sertão Central, litoral do Pecém, no Cariri e litoral norte. Nas demais regiões, os valores máximos ficam entre 28 e 33 graus. Em função da atuação das ECIT, os ventos predominam de nordeste, com rajadas que podem alcançar até 40 km por hora em todas as macro-regiões. 12h56, e deixa eu aproveitar que nós estamos falando de assunto do campo, falando de assuntos do interior, para destacar que amanhã, deixa eu até abrir aqui no calendário aqui, amanhã vai acontecer no auditório da Secretaria de Agricultura de Santa Quitéria o seminário Programa Ouro Branco em Santa Quitéria, resultados obtidos e perspectivas para 2026. O que é o Programa Ouro Branco, para quem não sabe, é a volta do plantio do algodão aqui no nosso município. É uma iniciativa do governo do estado que está tendo, de revitalizar o plantio do algodão agroecológico, distribuindo sementes e oferecendo um apoio técnico e subsídios para agricultores familiares, visando fortalecer a economia local e a renda do campo. Para quem viveu, a força, a importância, o impacto que um dia foi o algodão aqui em Santa Quitéria, nos tempos pujantes do passado. Para os mais novos que não sabem, o algodão está expresso tamanho a força que o algodão está no símbolo do nosso município, os capuchos do algodão estão no brasão de Santa Quitéria, representaram uma era de muita fartura, que infelizmente, como em todo o Ceará, foi dizimada pelo bicudo na época, pela peste do bicudo, e tirou aquele símbolo, a força que o algodão tem. E aí um trabalho de formiguinha, passo a passo, que vem sendo liderado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, pela EMATES. A EMATES, junto com a Secretaria de Agricultura, tem feito esse trabalho de monitoramento. Já tem agricultores que já estão colhendo, que já estão comercializando, já apresentando resultados, Isso conta com a participação da Associação dos Produtores do Algodão Agroecológico do Estado do Ceará. É um projeto que vem retomando a cotonicultura de forma sustentável, garantindo segurança em todas as fases da produção do algodão. Vem sendo acompanhado cada etapa, cada passo, o solo, o tempo, o clima, o período, a forma como é plantado, tudo isso para consolidar o Ceará como referência nacional na produção sustentável do chamado ouro branco. Então, amanhã acontece esse encontro na Secretaria de Agricultura de Santa Quitéria, às 9 da manhã. E claro que a gente também vai acompanhar, até para passar para os nossos ouvintes, o avanço que o ouro branco vem tendo, não só no Ceará, mas aqui em Santa Quitéria. Dá gosto, dá orgulho da gente falar, e o homem do campo fica feliz, porque reassume o protagonismo na produção do algodão, a partir daquele que já teve a sua importância tão dimensionada, tão forte para os nossos agricultores, para os nossos produtores. São 12 horas mais 59 minutos, meio-dia e 59 em Santa Quitéria.
Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente, para destacar um caso bárbaro que aconteceu nesta segunda-feira, na região de Tianguá. Uma idosa de 87 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Sobral ontem. A dona Antônia Braga de Souza, ela foi espancada, agredida pelo próprio neto, gente. Pelo próprio neto. O crime, que causou grande comoção e forte repercussão, aconteceu no sábado, no sítio Pitanga. O autor do crime, o Antônio Wellington Marques de Albuquerque, de 23 anos. Esse é o nome do vagabundo. De acordo com informações repassadas por vizinhos que preferiram não se identificar, a idosa foi torturada, agredida e amarrada dentro da própria residência. Relatos apontam que o Wellington desferia socos, pontapés, tapas no rosto e chegou a queimar a avó com bitucas de cigarro em outras ocasiões. Segundo os vizinhos, o suspeito ameaçava familiares e moradores da região, afirmando que quem denunciasse as agressões iria pagar. E conforme os relatos, Antônio Wellington dizia ser integrante de uma organização criminosa da região sudeste, utilizando essa afirmação para intimidar as pessoas. Testemunhas afirmaram que sempre que queria dinheiro, o neto agredia a avó, que vivia sob constantes ameaças. No dia do crime, populares ouviram o suspeito quebrando objetos dentro da residência e acionaram a polícia. A idosa foi socorrida inicialmente para o Hospital Madalena Nunes, em Tianguá, sendo posteriormente transferida para Sobral em estado grave. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu e morreu nesta segunda-feira. O suspeito foi preso em flagrante e encontra-se na Delegacia Regional de Tianguá, aguardando vaga no sistema prisional. Segundo informações, Antônio Wellington está bastante machucado após ter sido agredido por populares, ficando em estado grave antes da chegada da polícia. O erro da população foi não ter feito pior com ele. Mas, Thiago, ele não pode fazer violência com violência, pagar com violência para um vagabundo desse, para um verme desse, sim. É pouco. O que ele fez com a avó dele deveria ser feito no dobro, no triplo. Mas, Thiago, ele não pode incentivar a violência com um indivíduo desse, que já tá podre por dentro. Pode muito mais. Não tem como a gente tolerar, normalizar. É paz, não. Um vagabundo desse, um marginal desse capaz de fazer isso com a avó, não tem a decência, 23 anos nos coros, idade que tenho, e o marginal desse não tem a capacidade sequer de trabalhar, de arrumar o que fazer, de arrumar uma ocupação, de buscar ganhar dinheiro de forma lícita. Aí não. Aí envereda pelo caminho mais fácil e aí se acha no direito de quebrar o que tem. Pobre, coitada da avó, tirar o que você tem do dinheiro ali, do sustento, da aposentadoria, para dar para ele custear as farras, as vagabundagens, as drogas dele, por aí vai. E aí ele queimar a avó com bituca de cigarro, gente. Olha a crueldade, quão desumano, quão é irreal você imaginar coisa dessa. E ainda ameaçava em se sentir no direito, como se fosse, não, mas eu tô fazendo isso aqui certo, e quem não entrar na minha lei vai pagar. Tá vendo a situação, como é que as pessoas não vêm? Não pode denunciar a agressão a idoso, maus trato, a violência contra idosos, porque tinha que temer um vagabundo desse de 23 anos de idade. Porque tinha que ter medo, porque não podia falar. E enquanto lá ele espancando dentro de casa. Não queria morar com a avó, queria espancar, violentar ela, botasse pra fora de casa alguma coisa. Mas naturalizar, achar isso aqui normal, não tem como, gente. Não dá. E fez certo o povo mesmo. Era pra ter espancado, era mais. Ter espancado era mais mesmo, ter quebrado uma perna, de um braço. Mas não pode ser assim, pode. Remédio pra um doido é um doido e meio. Não quer ser assim com a avó, então vai ser assim com o mundo ensina. Do lado de fora. É porque eu sou isso, você não é pé nenhuma. Não é pé nenhuma. Certo, ferrou o povo que deu a lição de se nós não pode denunciar. Não, pois espera aí. Fez isso agora, passou de todos os limites, não tem mais como tolerar. E desceu o braço mesmo. Desceu o braço mesmo e tá esperando pra ir pro presídio. Aí lá no presídio vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado. É assim, assado. O bichinho, não sei o que, direitos humanos, aquela coisa toda. Direitos humanos que não teve com a avó dele. Uma senhora de 87 anos, no final da vida, que era pedir dinheiro, ela negava, porque
com certeza já cansada da vagabundagem do neto, já cansado, que com certeza já é o problema de muitos anos, e aí ficava tentando intimidar, quebrava, queimava ela, dava soco, dava pontapé, tapa no rosto. Uma senhora no final da vida de 87 anos levar tapa no rosto de um pilantra desse, de um marginal desse. Olha só como os valores da nossa sociedade estão invertidos, gente. Você ser uma avó que dá amor, que dá dinheiro pra sustentar isso. E aí você tem no efeito da droga, no efeito da falsa sensação de poder, eu quero isso e tem que ser agora, é agora, é agora. E ser agredido, ser desrespeitado. Superior dele na família. Não dá, gente, não dá. Você fica entalado pra comentar um negócio desse. Você fica entalado. Um mais idoso, um mais adulto que tá em casa me ouvindo agora, entende perfeitamente o sentimento de revolta. Imagina como é que não deve estar o sentimento de revolta lá em Tianguá com um negócio desse. É de se revoltar, é de deixar qualquer pessoa simplesmente horrorizada. E que a justiça faça agora a parte dela, mas faça mesmo. Não é assim, não, aí eu vou soltar, que o bichinho tem que ficar solto, vai usar tornozeleira, ele não tem bons antecedentes, achar isso e mandar de volta pra casa. Não. Sei o que é que vai acontecer com ele. Mas de parabéns à sociedade, porque terceiro braço nele, deixaram ele bem judiado. Tá na delegacia, tá preso, mas fizeram o que era pra ter feito há muito tempo com ele. Não é o justo pelo justo, é o certo pelo certo, é o necessário. Aqui não é pra estimular a violência, mas tem casos que a revolta toma de conta e você não pode aceitar, porque hoje, infelizmente, gente, no mundo que a gente tá hoje, a conversa paz e amor, aquela conversa leveza, infelizmente não resolve tudo. Na maioria das partes a gente tem que priorizar isso. Na maioria das coisas a gente tem que priorizar isso. Mas tem hora que a gente precisa se impor como um doido, de ter um doido e meio pra resolver a coisa. Quer desse jeito? Quer ir por essa forma? Pois vamos dessa forma. Não cometeu o crime? Vai pagar pelo crime. Mas vai pagar pela lei e vai pagar fora da lei também. E aí o povo ferrou certo. 13 horas mais 7 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h07. Falar em caso cruel, gente, olha só isso que aconteceu semana passada em Taguatinga, no Distrito Federal. Eu já tinha visto caso assim em filme, caso em série. Você sabe o que a capacidade da pessoa em matar dentro do hospital, você jurar uma profissão, uma carreira, pra você salvar vidas, né? Que você mexe com vidas. E aí você imagina fazer parte do hospital e matar de uma forma inimaginável. Sabe como? Com desinfetante. Como assim, Thiago? Não entendi. Um técnico de enfermagem matou 3 pacientes na UTI aplicando desinfetante mais de 10 vezes na mesma vítima. Você não ouviu errado. Os pacientes estavam na UTI. Esse técnico de enfermagem matou 3 pessoas, colocando mais de 10 vezes desinfetante na vítima, num só dia. Botou na seringa, tacou 10 vezes desinfetante. Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, com mais 2 técnicas, Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille Alves da Silva, são investigados pelas mortes. A aplicação foi feita numa idosa de 75 anos. Os suspeitos aplicavam medicamentos de forma irregular na veia dos pacientes. Marcos Vinícius é investigado por administrar doses letais de remédios a pacientes internados na UTI com o objetivo de matá-los. Ele atuava há pelo menos 5 anos no hospital. As investigações apontam que o técnico aguardava a reação dos enfermos que sofriam parada cardíaca. Além disso, devido à presença de outros integrantes no quarto, ele realizava manobras de reanimação na vítima. O intuito era disfarçar o crime. A polícia ainda descobriu que em um dos casos o técnico usou a conta de um médico para acessar o sistema do hospital. A partir da primeira entrada, ele prescreveu um medicamento errado. Além disso, teria ido até a farmácia para buscar os remédios, os preparado e escondido no jaleco para aplicar na veia dos pacientes. Amanda Rodrigues e Marcela Camille
de 22 e 22 anos, são investigados por negligência e possível coautoria nos crimes. Conforme apontam as investigações, Amanda trabalhava em um outro setor do hospital, mas era amiga de longa data de Marcos. Já Marcela era nova na instituição e recebia instruções do técnico acerca do serviço no setor. Segundo a polícia, elas seriam responsáveis por observar a porta para que ninguém entrasse, e assim teria auxiliado nos 2 casos investigados. Os pacientes que morreram apresentaram gravidades diferentes de quadro clínico. As suspeitas tiveram início após a piora súbita em momentos repetidos. Assim que o hospital detectou conduta suspeita, os envolvidos foram demitidos e as autoridades foram notificadas. O crime foi descoberto após a análise das câmeras de segurança dos leitos e prontuários médicos dos pacientes. As famílias foram informadas sobre o ocorrido. Isso aqui, cada uma das famílias merece uma justa, gordíssima indenização do Estado. Não basta apenas a prisão dos indivíduos, mas uma gigante reparação do Estado que, infelizmente, não vai ser capaz de trazer a vida dessas pessoas. Não é capaz de trazer a vida dos seus entes, dos seus familiares. Mas como é que você vai para um hospital para ter a sua vida salva, para você fazer um tratamento de saúde, e três marginais, um bandido e 2 bandidas, né? Que não pode chamar técnico de enfermagem, não, 3 bandidos. 3 bandidos, travestidos de profissional, travestidos de servidor da saúde, usando jaleco, usando a carga ali do que o jaleco investe na pessoa, que é o cuidado do salvar-vidas, e 3 pilantras 3 bandidos, pegam, manipulam medicação, coloca 10 vezes... Você tem noção, você que tá em casa, o que é colocar 10 vezes numa seringa no corpo da pessoa desinfetante? Uma já vai fazer mal, você coloca 10. E agora a polícia vai trabalhar para esclarecer o porquê que essas vítimas foram mortas, ou se foi meramente pela maldade. Porque como é que se aceita um caso desse, a pessoa ir lá, você tá ali no leito de morte, podendo se dizer, ou no tratamento, tivesse até bom, mas sua saúde deteriora 100% a partir do risco de você estar exposto. Infelizmente, você imagina estar no hospital, você não tem absolutamente nada. Você tá ali tomando um soro. E aí pega de ter uma marginal dessa, de uma bandida dessa, e vai lá e aplica essa grande quantidade, vai lá, troca a medicação. Sabe, hoje a coisa na saúde tá tão surreal de uma maneira. Eu volto àquele caso que aconteceu salvo engano, não sei se foi Amazonas, acho que foi no Amazonas, que foi prescrita a medicação, que o médico tava de cabeça baixa, que tacou, sabe, o pessoal parece que hoje perderam a noção de realidade. Lá no Amazonas, aquele caso da criança foi morta porque colocou para injetar a adrenalina na veia, era por aspiração, não tô lembrado. E aí até a técnica achou estranho, mas eu nunca fiz isso. Não, mas é o que tá na receita. E aí a profissional completamente, só que lá não teve dolo, mas era um profissional despreparada, uma profissional desqualificada. Não tinha noção, foi procurar no Google. Doutor, o que é que eu faço? Doutor, vem aqui. É um caso diferente, mas mostra o risco de você estar num hospital, numa unidade de saúde, e você ser surpreendido com alguém despreparado que não dá conta. Nesse caso, além de despreparado, de aceitar, de permitir a inserção dessas pessoas nesse meio, a gente tem a preocupação de que as pessoas podem matar. Não mata com a arma, não mata com a faca, mas mata com a seringa. Mas bota lá quando você tá tomando soro, vai lá e mata. E faz isso. Vai lá, bota um desinfetante, bota um ácido muriático, sei lá, água sanitária, qualquer coisa. É capaz de matar com qualquer do produto que tiver dentro do hospital. Você tá ali tomando soro e aí, pum, e você apagou. E aí daqui que o hospital vai dar conta, vai dar cabo de que você morreu e tentar investigar, os 3 profissionais estão mortos, satisfeitos, felizes e achando que fizeram certo. E pensar que estes indivíduos juraram, prometeram salvar vidas. Já pensou? Certo virou errado, o errado virou certo. Acontece. 13 horas mais 27 minutos, 1h27, meu povo.
prazo para adesão ao Simples Nacional termina no fim desse mês. Quem traz detalhes e explica, sobre os procedimentos para quem pretende se regularizar no Simples é a repórter Milena Abreu. A matéria já está aqui no ponto e a Milena fala pra gente agora. O prazo para empresários e empreendedores de todo o país aderirem ao Simples Nacional termina no fim deste mês. De acordo com a Receita Federal, as empresas devem formalizar a solicitação até o dia 30 de janeiro. Aquelas que foram excluídas do programa por pendências com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem, além de formalizar a situação para retornar ao programa até o dia 30 de janeiro, estar com as pendências regularizadas. Desde o começo do ano, segundo dados da Receita, já foram realizadas cerca de 450 mil solicitações de adesão ao Simples. A maior parte delas, no entanto, num total de pouco mais de 320 mil, estão pendentes por não estarem devidamente regularizadas perante as exigências de ingresso ao regime. As demais foram aceitas e os respectivos contribuintes já constam como optantes a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Vale destacar que para as empresas que já fazem parte do Simples Nacional e não têm pendências, a renovação é automática. O Simples Nacional foi criado em 2006 e permite que diferentes tributos sejam pagos em apenas uma guia, com redução de valores e menos burocracia. Para aderir ao programa é preciso seguir alguns critérios. O principal é estar dentro dos limites de faturamento. R$4.800.000 por ano para empresas de pequeno porte e R$360.000 por ano para microempresas. Importante lembrar que as empresas que perderem o prazo em janeiro de 2026 só vão poder fazer nova solicitação de adesão ao regime em setembro deste ano, para efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. 1h29, os cearenses viram na noite de Natal, agora passado, no dia 24 de dezembro, um dos episódios mais tristes, para quem é de Fortaleza principalmente, terminou muito triste, com aquele incêndio de gigantes proporções que teve, que comoveu a todos, o incêndio da sucata Chico Alves. E foi divulgado hoje pela perícia forense, com a conclusão do laudo pericial, que o incêndio foi causado, gente, por uma bomba rasga-lata. Toda aquela destruição da maior sucata da América Latina, a céu aberto, foi tudo dizimado, tudo virou ferro retorcido, tudo virou pó. Uma história que foi findada de décadas por uma bomba rasga-lata. Segundo a pasta, vestígios observados no local, bem como características dos materiais atingidos e a dinâmica do evento, indicam que o sinistro foi iniciado pelo contato entre uma fonte térmica externa, identificada pela PFOS, com a bomba rasga-lata e materiais inflamáveis dentro da sucata. As investigações eram conduzidas há mais de 2 semanas com uso de drones para fazer uma análise técnica do local. O laudo foi enviado para a Polícia Civil, que conduz as investigações sobre a ocorrência. Oitivas e diligências seguem em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio, bem como capturar possíveis envolvidos com a situação. O incêndio não deixou nenhuma vítima fatal, entretanto, levou a perdas materiais para diversos moradores no entorno da sucata. Ao todo, 8 imóveis sofreram danos estruturais e precisaram ser interditados já na noite da véspera de Natal, quando o sinistro aconteceu. Os moradores, além das perdas, pontuaram também uma grande dificuldade em entrar em contato com o proprietário dos imóveis onde vive, o próprio Chico Alves, para negociar os custos dos reparos. Os trabalhos para a contenção e rescaldo das chamas na sucata duraram 76 horas. Iniciado na noite de 24 de dezembro, o incêndio foi totalmente debelado apenas no domingo. Ao todo foram empregados 600 mil litros de água na ação, com o uso combinado de viaturas tanque, autobomba tanque, autoescada mecânica e apoios de carros-pipa da CAGES. Infelizmente, meu povo, tudo isso, perdas de vidas de animais,
perda do patrimônio de Chico Alves, né, por causa da irresponsabilidade de gente alheia, né, uma brincadeira de extremo mau gosto, uma brincadeira, se é que foi uma brincadeira, que acabou com a vida inteira de trabalho, uma fonte histórica da cidade, que poderia ter acabado com a vida de outras pessoas. Imagina aí se o incêndio tivesse alastrado para outras casas, né, o tamanho da proporção, se o Chico Alves tivesse dentro, ele não estava dentro, né, ele não estava no imóvel, mas os animais se criavam, a maior tristeza dele, porque os animais que eram criados por ele acabaram não conseguindo sair de lá, morreram carbonizados, né, e você imagina um patrimônio, toda uma história, uma sucata dessa, que é grande, pra quem já viu daqui do Ceará, ou não viu, você bota aí sucata Chico Alves, você vê o tamanho do que era, um patrimônio de décadas inteiramente aniquilado por uma bomba rasga-lata. 13 horas mais 33 minutos em Santa Quitéria. Redação Plus. Informação com credibilidade. A executiva do PDT de Fortaleza aprovou nesta segunda-feira a expulsão do quiteriense vereador Pepe Céu. A votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro em reunião do Diretório Municipal. As informações foram confirmadas pelo presidente do Diretório Municipal, Iraguaçu Filho. O processo de defesa do contraditório já foi todo exaurido. No Diretório Municipal cabe uma última defesa em forma de sustentação oral, detalhou o dirigente partidário. Pepe Céu é o único da bancada do partido na Câmara Municipal, alinhado aos bolsonaristas que fazem oposição ao prefeito da capital. Fora do PDT, ele deve migrar para o Partido Liberal. No início deste janeiro, o Conselho de Ética Municipal do partido aprovou parecer pela expulsão. Já a representação foi feita pelo vereador Adail Júnior. O pedido decorre de divergências de Pepe Céu e demais vereadores da bancada pedetista nas votações no Legislativo Municipal. A expulsão de Pepe Céu acaba por liberá-lo para concorrer pelo PL nas eleições de 2026, nas quais ele pretende se viabilizar candidato a deputado federal. Além disso, facilita a organização do PDT para a formação das chapas proporcionais. Quando o Conselho de Ética Municipal do partido foi acionado para deliberar sobre o caso, o parlamentar, alvo do pedido de expulsão, disse não se tratar do que ele queria e que poderia levar o caso à justiça. Procurado nesta segunda, Pepe Céu informou que consultaria sua equipe jurídica e que a tendência é que a gente recorra daí e esperar para ver, relatou. 1h35 agora, e o curso de medicina da Faculdade Estácio de Canindé, no município de Canindé, obteve conceito 2, considerado insatisfatório no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, segundo o balanço divulgado ontem pelo INEP. O resultado é considerado muito ruim para a instituição. A nota coloca o curso entre aqueles que apresentam um desempenho abaixo do padrão mínimo exigido pelo Ministério da Educação e o enquadra no grupo de instituições sujeitas a penalidades administrativas, como redução de vagas e suspensão de acesso a programas federais, incluindo FIES. Ao todo, 351 cursos de medicina foram avaliados em todo o país. Desse total, mais de 100 cursos, cerca de 30%, ficaram nas faixas 1 e 2, consideradas insuficientes pelo INEP. Segundo dados oficiais, 24 cursos receberam o conceito 1, mais baixo da escala, e 83 cursos receberam o conceito 2, o caso da Estácio de Canindé. Participaram do exame aproximadamente 89 mil estudantes, incluindo concluintes e alunos de outros semestres. Entre os cerca de 39 mil concluintes, apenas 67% atingiram o desempenho considerado proficiente, enquanto quase 13 mil não demonstraram conhecimento suficiente, de acordo com os critérios do exame. Cursos com conceito 2, como o da Estácio de Canindé, estão sujeitos à redução do número de vagas para novos ingressos e à suspensão do acesso a programas federais de financiamento e apoio estudantil. Já cursos avaliados com conceito 1 terão ingresso de novos alunos totalmente suspenso. 13h43, a sobra de recursos do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, deve render um saldo extra na conta dos servidores da rede pública em cerca de 45 municípios do Ceará. É o caso da cidade de Viçosa do Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, onde os profissionais
podem receber um valor correspondente a até um 24º salário, a depender da função e da carga horária. O pagamento desse tipo de abono salarial está diretamente ligado às regras do Fundeb. Uma norma estabelece que anualmente 70% dos recursos do fundo precisam ser destinados à remuneração dos profissionais da educação, o que inclui professores e outros cargos, como merendeiras, motoristas e vigias que atuam no segmento. Por isso, o abono salarial vira uma solução para as prefeituras atingirem a meta e não sofrerem punições. O não cumprimento da regra pode gerar sanções e enquadrar gestores na lei de responsabilidade fiscal, tornando-os inelegíveis. No caso de Viçosa do Ceará, o valor remanescente como saldo dos recursos do Fundeb foi superior a 40,4 milhões de reais, conforme decreto divulgado pela Prefeitura em 8 de janeiro de 2026. Segundo a gestão municipal, o montante seria distribuído a profissionais da educação básica após pagamento de todos os vencimentos, servidores incluindo 13º e encargos sociais. Um servidor de Viçosa explicou que os valores líquidos que os profissionais da área receberam variam entre R$10 mil, no caso de auxiliares de serviços gerais, e R$45 mil para professores com carga horária de 200 horas mensais. Segundo ele, o montante foi pago em 10 de janeiro e em parcela única. Na relação proporcional entre o abono pago e a remuneração máxima, Viçosa do Ceará proporcionou aos servidores da educação do município até o 24º salário, como anunciou o próprio prefeito Eurico Arruda. Viçosa é um dos 45 municípios do Ceará que precisaram implementar o rateio da sobra para bater a meta até o final do ano, como mostra o levantamento da FETANCE, a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Ceará, a partir de dados no CIOP, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Até o fim do 5º bimestre, 71 cidades cearenses ainda não tinham conseguido chegar ao índice de 70%. Dessas, pelo menos 45 precisaram do rateio da sobra do Fundeb para atingir a meta no final do ano, conforme a FETANCE. O presidente da federação, Enedino Soares, explica que o caso de cidades em que houve sobra de recursos pode representar a falta de uma política permanente de valorização dos salários e de incentivos a títulos de graduação, principalmente para os trabalhadores que não atuam na docência. Vamos mudar a pauta agora para falar que morar de aluguel, meu povo, ficou quase 10% mais caro em 2025. Aqui em Santa Quitéria, na questão de especulação imobiliária, que você tem dificuldades para encontrar uma casa, um apartamento, um kitnet para alugar, tendo até fila de espera para os prédios novos que estão em construção. E no país também encareceu, e não foi pouco. Na matéria agora, a gente acompanha com a Milena Abreu. Morar de aluguel ficou, em média, quase 10% mais caro em 2025. É o que mostra o índice FIPE-ZAP de locação, que acompanha a variação dos preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais, com base em informações de anúncios na internet. Ele encerrou 2025 com alta acumulada de 9,44%, um percentual que é mais que o dobro da inflação acumulada no mesmo período, que foi de 4,26%, de acordo com os dados oficiais do IBGE. Na média nacional, fechar um novo contrato de aluguel residencial chegou a R$ 58,98 por metro quadrado em dezembro. E quanto menor a casa ou apartamento, mais caro o valor médio do metro quadrado alugado. Considerando os preços registrados no último mês do ano passado, o custo médio para alugar um imóvel residencial de um dormitório foi de R$ 68,37 por metro quadrado. Já para alugar unidades com 3 dormitórios, o valor médio cai para R$ 43,81 também o metro quadrado. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou 2025, apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para moradia, foi Belém, R$ 63,69. Logo atrás aparece em São Paulo, com valor médio do metro quadrado chegando a R$ 62,56, e Recife, onde o valor médio ficou em R$ 60,89.
Já Teresina é a capital que tem o metro quadrado mais barato. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Piauí R$ 26,62 em dezembro do ano passado. O preço médio em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 30, R$ 27,97 para ser mais precisa. Redação Plus, as notícias que marcam o dia a dia da nossa gente. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito provocou uma queda nos preços cobrados pelas autoescolas, que passaram a vender pacotes básicos da CNH por valores próximos de R$ 300. A mudança no modelo acabou com a obrigatoriedade de matrícula desses centros, forçando uma rápida adequação do setor. Com o novo cenário, diversas autoescolas passaram a anunciar pacotes a partir de R$ 380 para as categorias A ou B. O valor em algumas cidades inclui 2 aulas práticas e o uso do veículo da própria autoescola, algo impensável até pouco tempo atrás, quando os custos totais chegavam a vários milhares de reais. Segundo dados do Ministério do Transporte, antes da mudança, o valor para tirar a primeira habilitação variava entre R$ 3.000 e R$ 5.000. O ministro Fernando Filho chegou a estimar que a nova regra permitiria uma redução de até 70% do custo final, cenário que começou a se confirmar com os novos pacotes oferecidos. O levantamento realizado pelo G1 mostrou que o preço médio dos pacotes básicos gira em torno de R$ 500, sempre com apenas 2 aulas práticas. As autoescolas também oferecem planos mais completos, com 5, 10 ou 20 aulas, cujos valores sobem gradualmente, mas ainda ficam abaixo do que era cobrado antes da nova resolução. Mesmo com os preços mais baixos, permanecem taxas obrigatórias que variam conforme o estado. Exames teórico e prático, avaliações médicas e psicológicas e emissão da CNH física eleva o custo final, embora o valor total ainda seja significativamente menor do que no modelo anterior. A redução drástica nos preços afetou diretamente o setor. A Federação Nacional das Autoescolas aponta o fechamento de milhares de unidades e demissões em massa. Cerca de 3 mil autoescolas encerraram atividades e aproximadamente 60 mil trabalhadores perderam o emprego após a mudança das regras. Às 13h51, a gente fala agora de saúde. Vídeos curtos e dinâmicos consumidos nas redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii, podem causar maior desgaste à saúde ocular do que a leitura digital ou a exibição de vídeos mais longos. A conclusão é de um estudo realizado na Índia que comparou diversos tipos de conteúdo acessados por meio dos smartphones. De acordo com a pesquisa, conteúdos rápidos e com mudanças visuais constantes provocam a maior oscilação no diâmetro da pupila e reduzem significativamente a frequência de piscadas, 2 indicadores diretamente associados à fadiga ocular digital. O trabalho foi publicado no Journal of Eye Movement Research. A investigação acompanhou 30 jovens adultos submetidos a uma hora contínua de uso de celular. Nesse período, os participantes consumiram e-books, vídeos convencionais e vídeos curtos semelhantes aos encontrados em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Para monitorar as reações visuais sem interferir no comportamento natural dos usuários, os pesquisadores desenvolveram um sistema portátil com a câmera infravermelha acoplada a um microprocessador. O equipamento permitiu medir em tempo real a taxa de piscadas, o intervalo entre elas e o diâmetro da pupila. Durante o experimento, foi registrada a redução na frequência de piscadas em todas as atividades analisadas. Esse efeito, segundo os autores, mantém os olhos abertos por mais tempo e favorece o ressecamento e o cansaço visual. Enquanto a leitura e os vídeos mais longos apresentaram a relativa estabilidade no tamanho da pupila, os vídeos curtos e acelerados geraram variações mais intensas, indicando maior esforço do sistema visual. Além dos impactos visuais, o uso prolongado do celular está associado a outros desconfortos. No estudo indiano, 60% dos participantes relataram dor nos olhos, incômodo no pescoço ou fadiga nas mãos, enquanto 83% relacionaram o excesso de tempo de tela à ansiedade, distúrbios do sono ou exaustão mental. 1h53, a gente fecha o nosso programa de hoje falando, meu povo, que foi inaugurado nesta manhã, né, ali no Mercado Público, foi inaugurado o
box formador e a banca formadora, dentro daquilo que nós abordamos aqui no Redação Plus de ontem, como parte do processo de revitalização, a partir do projeto Sebrae, muda mais mercado, né, mexe mais, e que tem revitalizado uma banca que ficou, diga-se de passagem, bem completa, vende mais mercado, crescendo com a força da tradição e da inovação, né, fazendo a transformação do ambiente, tendo um espaço completamente aperfeiçoado, completo com os produtos, com equipamentos, para treinar e ter um box ainda mais qualificado, com ofertas, com vendas, com promoções, tudo personalizado para ensinar, qualificar bem, vender mais, conectar com os meios digitais, tanto o box formador, como também a banca formadora, a melhor exposição dos produtos, melhor nada, a qualidade dos itens, né, a forma como vendem, né, com a presença de representantes do Sebrae, né, que estão dando essa consultoria, né, a segunda etapa. Esse box vai ficar à disposição para fazer esse treinamento e a previsão de melhorias, de intervenções estruturais para melhorar, né, na parte interna e externa e atrair mais movimento para o mercado público, para o Galpão dos Feirantes aqui da nossa cidade. 1h54 agora, já está chegando por aqui o Victor Nogueira com as notícias do Sport 7. Fala, Vitinho, boa tarde. Agora na Plus, Sport 7. Boa tarde. O atacante do Fortaleza, Adam Barreiro, desperta o interesse do Olímpia do Paraguai. O clube paraguaio, que foi quem revelou o Adam Barreiro para o futebol, tem interesse na contratação do jogador, que também busca disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Paraguai. A negociação, no entanto, é vista como complicada, porque o Fortaleza só libera o jogador mediante compensação financeira. Saindo lá do Fortaleza, vamos para o Ceará, porque o Alvinegro de Porangabuçu integrou 4 jogadores da base que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior para o time profissional. São eles o volante Pedro Esli, o meia Melk e os atacantes Adriano Bispo e Enzo. Os jogadores estiveram no elenco que, de forma inédita, alcançou as quartas de final da Copinha. Vale lembrar que o Ceará já tem outros jogadores da base integrados ao elenco profissional, entre eles o atacante Cauã Ziegler e o zagueiro Pedro Gilmar, que na coletiva de ontem foi elogiado pelo companheiro de posição, o zagueiro Éder. Estar jogando com o Gilmar hoje é algo que eu também tenho aprendido bastante com ele. Eu vejo um potencial enorme nele, tanto fisicamente, tanto qualidade técnica. Eu vejo que o Ceará tradicionalmente vem formando bons defensores, né? E eu acho que tem o Gilmar mais uma boa pedra preciosa para poder ser trabalhado. E o Icasa anunciou Pedro Edson como novo diretor de futebol do clube. Pedro Edson estava no Iguatu, onde, desde 2023, ocupou as funções de diretor e executivo de futebol. Durante esse período em que esteve trabalhando no Iguatu, Pedro Edson participou de campanhas importantes que terminaram em títulos, como campeão do interior e campeão da Taça Fares Lopes pelo Azulão. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Sport 7. Plus FM agora 1h57, obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia, desejo a você um bom restante de tarde, uma maravilhosa terça-feira para você. A gente volta amanhã a partir do 12h30 para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Na sequência, daqui a pouquinho tem o Tarde Plus, mais notícias ao longo do dia no cn7.com.br. Essa edição estará disponível para você ouvir mais tarde no nosso canal no YouTube, @PlusFM. Você já segue e pode escutar, ouvir, rever a qualquer hora. Vamos pra frente, boa tarde, Santa Quitéria, se cuide, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, forte abraço.